Imagine que a sua conta de luz não vem da distribuidora que atende sua cidade, mas que você pode comprar energia elétrica de várias empresas que oferecem o serviço. Você recebe uma oferta no aplicativo do seu celular e aceita daquela que comercializa mais barato. Assim funciona o mercado livre de energia, onde é possível negociar preços e prazos. Ele já é acessível a empresas e representa 40% do consumo nacional. E legislações já aprovadas prevêem que em 2028 todas as famílias poderão comprar energia assim para suas casas. Já pensou? Sobre o assunto, eu, Flávia Lima e Alexia Salomão, repórteres especiais da Folha, conversamos com Luiz Fernando Leone Viana, vice-presidente institucional e regulatório do grupo Delta Energia, empresa de comercialização de energia elétrica desde 2001, com uma carteira de clientes que inclui as maiores indústrias do país. Luiz Fernando, obrigada pela entrevista. Vou começar falando sobre preço. Ok, Historicamente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Alexa. vamos lá. Historicamente, o preço da energia no Mercado Livre é cerca de 20 a 30% mais barato do que o chamado mercado cativo, em que a gente recebe a conta de luz. Mas hoje há uma polêmica. Comercializadoras dizem que ele está artificialmente alto, geradoras dizem que ele reflete um aumento de risco, sobretudo de empresas que estariam quebrando nesse mercado. O que garante que o preço será mais competitivo em 2028? Flávio, essa é uma pergunta bastante interessante, né? Porque, historicamente, o grande chamariz do Mercado Livre foi o preço. Então, hoje, como você citou, nós temos aí 41% de toda a energia comercializada no Mercado Livre, mas ainda poucos consumidores. Nós temos um universo de 90 milhões de consumidores, e desses 90 milhões, pouco mais de 80 mil estão no Mercado Livre. Isso ocorre porque os grandes consumidores estão no Mercado Livre. Grandes indústrias, shopping center, estão no Mercado Livre. E o grande chamariz que eu citei sempre foi o preço, um desconto sobre o que ele pagaria se ele fosse cliente e continuasse com a sua distribuidora. Esse desconto varia conforme a distribuidora, né? 20, 25, chegando até a 30%. Lógico que não é só isso, né? Você também tem, principalmente para esses grandes clientes, você tem uma possibilidade de ter um produto tailor-made. O que significa isso? Eu tenho uma indústria que um mês por ano dá férias coletivas para todos. Eu negocio com o meu fornecedor, olha, nesse mês eu quero consumir o mínimo, porque a indústria está parada, então eu quero ter uma conta de luz, uma conta de energia menor nesse mês. Então esse é um outro valor agregado do Mercado Livre. Ocorre, como você citou também, que nós não sabemos como vai ser esse preço lá em 2028, quando todo o mercado estiver livre. Porque, no nosso entender, no meu entender, nós temos hoje uma deformação na formação do preço. Que seria? A formação, o nosso preço, o nosso PLD, preço das ligações de diferenças, que é o preço de curto prazo, ele é feito por um modelo, se chama New Age, uma cadeia de modelos, e essa cadeia de modelos tem um risco que ele é aferido por uma medida chamada CVaR. E esse CVaR é a grande calibração de quanto é que eu vou ter de preço e quanto é que eu vou ter de risco. Então, logicamente, quanto maior o CVaR, eu vou despachar mais usinas térmicas, eu vou ter menor risco. Só que nós entendemos que esse risco ele está sendo muito baixo para um valor muito alto de CVaR. Então, traduzindo isso, nós estamos tendo um valor muito caro da energia para adicionar pouca segurança no sistema. Qual que é o argumento para manter o cenário mais restritivo, considerando mais risco? Segurança. O argumento todo é segurança, fala-se em El Niño, o risco de vir o El Niño, mas nós entendemos e temos estudos, né, lá na nossa associação, Associação dos
comercializadoras, que tanto o Parsevar 1530 como o Parsevar 1535 atenderiam o sistema sem risco, com baixo risco, esse risco não existe. Então, qual que é a preocupação? Nós vamos chegar lá em 2028, aliás, em 2027 já vamos ter a primeira fase dessa abertura, onde o mercado vai estar aberto para todo consumidor de baixa tensão, comercial ou industrial. Mas 2028, como você falou, para todos nós. Então, primeiro, os consumidores corporativos mais menores, e aí logo em seguida, em 28, nós, os consumidores, Todos. as famílias. As famílias. Uhum. Residenciais, e pequenos comércios, os pequenos, né? Uhum. Então, o que vai acontecer? Será que nós, em 2028, vamos ter um preço competitivo com esse valor elevado da energia que possa competir com a distribuidora? Isso é uma incógnita. Nós não sabemos como é que vai estar o preço em 2028. Nós hoje calibramos o preço para 2027, porque essa consulta pública, esse CEVAR, foi para o ano 2027. Em 2027, vamos ter uma nova consulta pública para 2028. Nós esperamos que essas distorções, que a gente entende, sejam corrigidas. E tem mais um problema. Antes de ir para o próximo problema, só queria saber se eu entendi, para ver se quem está Vamos lá. assistindo a gente entendeu também. Vamos lá. O senhor está dizendo que adicionar mais segurança a esse sistema está encarecendo o preço da energia de uma maneira desproporcional. Essa é a preocupação. Exatamente. Tá. Uhum. Qual seria? Isso Fala. acontece por conta das térmicas, né? Talvez fosse importante explicar. Sim, porque quando você vai, eu tenho que despachar mais usinas térmicas, que são mais caras e que elevam o custo. Tá? Uhum. Bem lembrado, só para entender bem. A outra questão é um outro fator que está acontecendo hoje também, que é uma crise de liquidez muito grande. Então, para uma comercializadora chamada varejista, quem vai atender esse mercado, né? Por que ela é varejista? Porque esse pequeno consumidor ele não vai estar representado lá na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Ele vai estar representado por intermédio de um comercializador varejista. Então, para esse comercializador varejista fazer essa revenda de energia, ele tem que comprar de um gerador que tenha disponibilidade e revender para diversos consumidores pequenos. Mas com a crise de liquidez que está tendo, esse produto está escasso. Então, esse é o segundo fator que pode, entre aspas, atrapalhar a abertura do mercado. Na prática, nós podemos ter uma abertura de mercado de direito, né, com a Lei 15269 de 2025, e não ter essa abertura de fato se essas distorções não forem corrigidas. A primeira, desculpa, Laís, a primeira preço, a segunda, essa crise de liquidez. A crise de liquidez seria exatamente o quê? Para o consumidor que vai lá na frente poder fazer a negociação, ele mesmo, dos preços. O que é essa crise de liquidez? Liquidez significa o seguinte: como para quem tem essa folga, né, quem tem essa sobra de energia, qual que é o interesse? Como eu estou com um preço bastante alto, qual que é o interesse? Ter uma carteira enorme de consumidores com o risco de inadimplência e contra a necessidade de gestão dessa carteira, de crédito, ou deixar liquidar no final do mês no mercado de curto prazo e simplesmente receber. É muito mais simples. Então, não há um interesse. Ao invés de firmar um contrato de longo prazo, o negócio fica preso no curto prazo. Seria mais ou menos essa energia fica descontratada. Agora, veja bem, essa questão a gente colocou, ela é muito válida no que eu chamo da primeira onda de consumidores irem para o mercado livre. Logicamente, isso depois, e até você explicou muito bem, né? Vai ficar no próprio celular, você pode trocar de fornecedor. Sim. Então, na primeira onda, o grande atrativo, logicamente, vai ser o preço. Né? O consumidor vai deixar o seu distribuidor, que ele está sendo fornecido há anos, para ter um
atrativo que é a redução de preço. Na segunda onda, daí vai entrar o diferencial competitivo. O que um varejista oferece a mais que o outro para você poder migrar de um varejista para o outro. Aí a imaginação é o limite, né? Você pode oferecer, por exemplo, a nossa comercializadora varejista, ela instala um aparelhinho na caixa de luz, na caixa de medição, na caixa de disjuntores, em que o consumidor ele pode monitorar o seu consumo. Então, hoje, a tua conta de luz só sabe quando vem, lá no final do mês, ou na metade do outro mês. Com esse aparelhinho, a qualquer instante, você entra no celular e você sabe quanto que você consumiu. Com esse aparelhinho também, você também pode monitorar quais são os vilões da sua conta de luz. É o fel de passar roupa, é a geladeira, é o secador de cabelo que está com algum problema. Esse é um diferencial competitivo. E daí a imaginação é o limite, né? Você pode oferecer serviço de manutenção por um ano dentro da casa da pessoa, ou se associar com parceiros, companhias de seguro, oferecer seguro de vida, quer dizer, tudo isso vai trazer benefícios para o consumidor. Mas eu entendo que essa seria a segunda onda. O senhor mencionou aí serviços, empresas de seguros. Como é que fica o mercado nesse cenário que vocês traçam para os próximos anos em termos de competição entre as empresas? Sim. Algumas distribuidoras já se mexeram até para ter uma comercializadora. Como é que tende a ser o cenário de disputa por esse mercado? Que outras empresas podem entrar? Esse cenário ele pode trazer empresas que sejam até de outros ramos, que tenham essa afinidade com o varejo. Aliás, nós já estamos assistindo isso. Se a gente olhar o rol de comercializador, tem muitos bancos que estão aí atuando. Por quê? Eles conhecem o varejo. Então essa disputa vai ser acirrada. Você pode ter certeza disso que vai ser muito acirrada e o beneficiado disso vai ser o consumidor, vai ser nós. E, logicamente, as margens vão ficar menores também, porque na hora que eu tenho... Hoje, o nosso Mercado Livre, né, a portaria 50 de 2022, a última abertura que teve, todo o mercado de média e alta tensão, todos podem ir para o Mercado Livre. Só que isso aí é uma conta de luz, né, falar assim, de R$10 mil por mês. Agora estamos falando da conta de luz de 200, 300, 400 reais. Quer dizer, é uma conta de luz de um valor bastante baixo. Isso aí vai trazer consequências, né? Por exemplo, como é que fica o bilho, faturamento. Hoje uma comercializadora que tem 1.000 clientes é uma comercializadora grande e que consegue controlar com uma planilha seus 1.000 clientes. Agora, eu falei em 90 milhões de consumidores, vamos supor que 40% disso migre para o Mercado Livre. Daria 36 milhões de consumidores. Então, como é que você vai gerenciar 1 milhão de consumidores? Você vai ter que ter um sistema de billing, que hoje as distribuidoras têm. Sistema de? O billing é o sistema de faturamento, né, para essa gama, esse universo de consumidores. E as comercializadoras também, né? Elas conhecem o mercado e elas estão atuando, muitas delas, para ter as distribuidoras, estão atuando para ter as suas comercializadoras para atuar nesse mercado. A ideia, eu acho que está certa, né? Bom, se eu vou perder o meu consumidor, que eu perca para uma empresa que pertence ao mesmo grupo. Lógico, tem limitações para isso, né? Existem regras, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, você não pode passar informação de uma empresa para outra, né? Determinado do consumidor. Então, tem uma consulta pública na ANEEL que está tendo, inclusive se discute até se a distribuidora pode usar a mesma marca da distribuidora, da marca geral, na comercializadora, até para evitar, isso não está definido ainda, né? Mas essa hipótese posta da nota técnica que instrui essa consulta pública lá na ANEEL, não poder usar a mesma marca.
Então, tem uma série de regrinhas para fazer essa transição, né. Já está tudo azeitado? Em termos regulatórios, a transição já está concluída ou não? Ainda tem buracos a serem preenchidos Esses aí? buracos a serem preenchidos, né, nós temos, por exemplo, uma coisa muito importante quando você, trata dessa mudança, a gente chama de SUI, o supridor de última instância. O que é o supridor de última instância? Hoje, se eu sou cliente de uma comercializadora, eu sei que a comercializadora, se eu sou cliente de uma distribuidora, desculpa, eu sei que a distribuidora é uma concessão, ela não vai quebrar. Em último caso, a ANEEL intervém, alguém assume essa concessão. Então eu não vou ficar sem meu fornecedor. Agora, se eu for cliente de uma comercializadora, varejista, e essa comercializadora quebrar, como é que fica o meu fornecimento de energia? Então essa é uma preocupação para Essa é uma 2028. preocupação e a lei já prevê isso, que é o supridor de última instância. Não, se quebrar, a distribuidora assume, outra comercializadora assume, isso está sendo definido ainda, né? Existe uma consulta pública que foi feita pelo Ministério e vai ser tudo regrado para que o consumidor não tenha problemas ao migrar para uma comercializadora, da distribuidora para uma comercializadora. Uhum. Então, e é um momento até delicado, né, porque o que a gente tem tido de um ano e pouco para cá, um ano e meio, é justamente uma série de comercializadoras em dificuldades, né. Teve até um levantamento da CNN recente, que mostrou mais de meia dúzia estão com problemas, né, causando um prejuízo aí para o setor de quase 10 bilhões. A gente corre o risco de no final ter um número mínimo de comercializadoras e outras empresas, assumirem. Como é que fica isso nesse momento de fragilidade do setor? Esse é o momento, né, que as comercializadoras, por conta até muito, eu acho que tem 3 fatores. Um é o que a gente já falou aqui, é a questão do preço da energia e a questão da liquidez. Então, 2 fatores estão aí. Tem um terceiro, que é a má gestão, também existe isso. Comercializadoras que fizeram uma gestão temerária, assumiram um risco muito alto e tiveram algum tipo de problema, inclusive RJ. Pra você ter uma ideia, a comercializadora número 1, e até eu posso citar, porque eu estava presente na fundação dela, que é a Tradener. A Tradener é uma comercializadora que foi o primeiro registro na ANEEL, e ela começou da Copel, eu era a Copel. E a Copel era sócia junto com o grupo privado, e depois a Copel, mais tarde, vendeu a participação. E essa comercializadora teve problema, está tendo, né, problema justamente nesse caso. Eu entendo que é por conta dessas anomalias aí, principalmente no preço, na formação do preço. O mercado está numa espécie de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É, eu entendo que vai haver, isso vai ser inexorável, vai haver uma acomodação, né? Nós não vamos continuar com esse número. Hoje nós temos, sei lá, 300 comercializadoras no mercado. Vai haver uma consolidação, né? E as comercializadoras, se derem mais bem estruturadas, elas vão, inclusive, partir para um movimento de consolidação com outras comercializadoras que estejam numa situação pior, mas que tenham, por exemplo, uma carteira boa de clientes, que interessa para uma comercializadora que queira crescer. Eu entendo que essa consolidação ela vai acontecer, como em todo o mercado, né? Falando em operadores, o senhor citou os bancos, né, que foram também os primeiros lá atrás, né, quando esse setor abriu, o mercado financeiro, né, como um todo. O senhor citou as distribuidoras, que podem eventualmente Então, atuar via que já estão atuando já nesse estão mercado, né? e via comercializadoras também, as próprias comercializadoras. E eu queria saber se o senhor vê a entrada de outras empresas, de outros setores, como empresas de telecomunicações, por exemplo, que o senhor acredita que tenha um perfil de entrar, ou mesmo as de utilities, empresas de saneamento, água, enfim, podem também entrar nesse ramo aí de comercialização de energia, aproveitando essa abertura em Eu 28. entendo que esse movimento pode vir. Você citou exatamente empresas que têm essa ligação com o varejo, né? Então, por exemplo, na nossa empresa,
varejista, muitas das pessoas que trabalham lá vieram da telefonia, vieram de bancos. São áreas que podem expandir os seus negócios para esse ramo também. Se esse cronograma de abertura se mantiver, quais são as mudanças, que possíveis mudanças regulatórias o senhor enxerga serem necessárias para a gente evite, por exemplo, uma crise até lá? Bom, nós temos não necessariamente mudanças regulatórias, né? Mas nós temos uma preocupação muito grande em ter uma autorregulação. O Então, que seria se a gente pegar um comparativo com o mercado financeiro, seria a Anbima? a Anbima. Aliás, foi aonde a Associação dos Comercializadores se inspirou, aliás, não só se inspirou, conversou para poder ter a sua autorregulação, que começa agora. Então, código de ética e a própria possibilidade do próprio mercado. Se você tiver algum comercializador, né, que esteja causando problema para o mercado, desligar. Então, eu acho que isso aí é uma segurança para o consumidor, independente, né, da regulação, independente das leis, né, você ter dentro do mercado a sua autoproteção. E uma outra questão muito importante também para esse mercado acontecer vai ser a divulgação, porque a maior parte da população, a grande parte da população, não tem nem ideia do que é o Mercado Livre. Então, se chegar para alguém e falar assim, olha, eu tenho aqui uma proposta para você, você sai da tua distribuidora, ele ia ser meu cliente, aí eu tenho uma conta de R$200, vou ter aí uma economia de R$30 por mês. A desconfiança vai ser muito grande. Então, inclusive a lei prevê isso, nós vamos ter que ter uma educação, nós vamos ter que ter uma campanha, vamos precisar muito da imprensa na divulgação do que é esse Mercado Livre, quais são as possibilidades, quais são as vantagens, quais são os riscos, como você faz para acessar esse mercado, isso vai ser muito importante. Talvez se você pudesse dar um exemplo de como é que ele funciona em alguns países. Uhum. Sim. O Brasil ele foi pioneiro no Mercado Livre, né? O Mercado Livre começou com a Lei 9074 de 1995. Essa lei falava que em 8 anos todo o mercado poderá ser livre. E acabou não acontecendo, teve racionamento aí na metade do caminho. E outros países que estavam até atrás do Brasil adiantaram e conseguiram abrir o seu mercado, né? Então aí Europa, Japão, Estados Unidos, Canadá, avançaram ao ponto e nós fomos um ritmo muito lento. Então todos esses desafios, ou a maioria desses desafios desses países foram superados já. Então nós temos que olhar o que eles fizeram e imitar. Para quê? Para não cometer os erros que cometeram e acompanhar os acertos que esses países também tiveram. Você tem algum exemplo? Tem algum exemplo? Temos diversos exemplos, né? Tivemos Portugal, né? Portugal foi um exemplo de abertura do mercado grande, né? A própria Califórnia, os Estados Unidos a gente separa por estado, né? Califórnia, o Texas, são exemplos que o mercado evoluiu bastante e essas questões foram superadas. Até essa a gente citou, o uso da marca e tal, eles superaram isso. Exemplos do que não fazer, enfim, que acabou sendo feito lá fora e voltaram atrás? Algum mau exemplo nesse sentido de abertura de mercado? Tivemos, né? A Califórnia foi né? Foi um estado que teve problemas com o preço da energia tendo alcançado valores absurdos. Então, essa, na verdade, era uma pergunta que eu queria fazer. Se o senhor vê risco, dado que a gente está falando de aumento de concorrência, mas se o senhor vê risco dos preços, no fim das contas, aumentarem, né, em vez de caírem, como o mais esperado. Não, eu entendo que esse risco não tem. Eu acho que a tendência vai ser uma redução do preço. Por quê? Como o preço hoje, né, e acredito que por muito tempo ele vai continuar sendo formado por um modelo matemático, esse modelo ele vai ser
o balizador, né? Então, para você ter uma ideia, né? Voltando à questão do preço. Hoje nós temos no país uma questão sui generis, né? Nós temos um excesso de energia e basicamente durante algumas horas do dia e depois, porque hoje nós temos, explicando melhor, nós temos uma matriz hoje de 250 gigawatts. Desses 250 gigawatts, nós temos 47, 49 gigawatts de geração solar. O que é que acontece com a geração solar? Ela cria um excedente durante o dia e o operador tem que desligar outras fontes, basicamente fontes hidro, fontes controláveis, né? E no final do dia apaga. Esses 49 gigawatts saem lá, aí vê essa que chama aí de curva do Gantt, que a gente vê na imprensa. Aí o operador tem que rapidamente acionar usinas, inclusive mais caras, né? Primeiro hidro, o que tiver, e depois térmicas. Esse é o motivo da contratação, da polêmica contratação de usinas térmicas, dos 19 gigawatts. Então, o que seria o mais normal? Quando você tem um excedente, é a lei da oferta e da procura. Quando você tem um excedente de energia durante o dia, que o preço seja baixo. E não está acontecendo isso. Você tem excedente, o preço está lá em cima. Mas nós temos um balizador que é o PLD. Então, eu entendo que esse balizador não vai deixar com que o preço dispare, né? Como aconteceu aí na Califórnia, por exemplo. E por que na Califórnia o preço disparou? Foram diversos fatores. Primeiro, que eles não tinham um balizador, né? Eles simplesmente ia na falta de energia, ou na eventual falta de energia, o preço disparava. Então, mas esse ambiente que o senhor descreveu é justamente o ambiente que está, eu vou chamar de atrapalhado. Porque a gente tem excesso de oferta de energia renovável, que é, aliás, o que o país queria, né? Ele se prometia ser o país de energia limpa e barata. No entanto, quanto mais energia limpa de fonte renovável entrando no sistema, maior é a quantidade de térmicas que elevam o preço e surge uma matriz entrando. Como resolver esse paradoxo, na sua opinião? De que maneira você tinha que ajeitar a política pública para a gente não ter excesso, ao mesmo tempo corte, a energia renovável crescendo, mas ao mesmo tempo mais térmica? Como resolver essa... Podemos até chamar de sinuca de bico, né? É o paradoxo mesmo, né? Hoje, né, estamos com o risco de ter que cortar, né? Cortar carga por excesso de oferta. Então, é um paradoxo e existem soluções para isso. Uma das soluções é toda essa energia, agora falando da geração distribuída, né, desses 49 gigawatts de solar, 47 é geração distribuída, ou em telhadinhos, né, em telhados de casa, ou em geração distribuída compartilhada. A maior parte é telhados, mas tem uma parte, uns 8, 10 gigas, que são energia compartilhada. Todo esse crescimento deveria ter sido acompanhado de soluções como, por exemplo, baterias. Baterias é a grande solução, porque você deixa a curva de carga mais flat, mais plana. Controla ela, né? Controla. Vamos ter, né, agora em dezembro, o primeiro leilão de baterias, já é o início. A gente está um pouco atrasado, já deveria ter com isso, há mais tempo. O outro ponto que também está em estudo e vai ser importante para esse controle é o DSO, o Distribution System Operator. Assim, quando você tem o operador nacional do sistema que opera as grandes linhas de transmissões, subestações, você tem isso aí, você tem em outros países, esses DSO que você controla numa hierarquia menor do que as linhas de transmissão. Você controla os recursos energéticos distribuídos, controla as baterias, você
controla aí a, a, a questão do carro elétrico, que é um recurso também, É né? que hoje é livremente, né? Quem tem uma placa no seu telhado funciona livremente, coloca livremente na rede. Seria uma calibragem, o operador nacional do sistema poder O operador, monitorar isso também. o diretor vai enxergar o que o operador nacional do sistema não enxerga, basicamente isso é. Seria uma revolução. Então tudo isso nós vamos ter, estamos atrasados, mas temos tempo de chegar lá, né? Espero que isso realmente venha a acontecer e o país, o Brasil, ele se supera isso. A gente acha que às vezes as coisas demoram a acontecer, mas se você pegar a placa solar, por exemplo, se você chegar a 2011, praticamente não existia um telhadinho ou outro. Isso teve um crescimento exponencial. Então, o que nós temos que fazer agora? Dar as ferramentas para que o sistema tenha esse controle. Ok. O setor eu queria entender um pouco os efeitos da inteligência artificial no setor de energia. Isso já pode ser observado? Enfim, como é que vocês estão lidando com essa novíssima ferramenta? A inteligência artificial ela tem dois aspectos, né? Tem o aspecto do megawatt necessário para a inteligência artificial. São os data centers. Então, os data Altos centers, consumidores, né? altos consumidores, né? Mundialmente altos consumidores de uma energia que tem que ser muito confiável. Tem essa característica. Mas que pode ser uma solução também, o data center, uma solução para essa falta de consumo, né? Esse baixo consumo que você tem em relação à energia ofertada durante o dia. Então, é uma solução. Bom, isso pensando no watt, no megawatt. Agora, é uma solução também, né, a inteligência artificial, para essa gerência que eu falei. Né? A inteligência artificial é uma solução fabulosa para você fazer essa gerência. E é usado em outros países. Ótimo. É isso. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado. Obrigado por vocês.